Bom, pessoal, o assunto que eu vou trazer aqui na questão da FGV é algo que quem já está acostumado a estudar já está bem perto de conhecer muitas das regras desse assunto que a gente vai apresentar aqui. Mas o objetivo, na verdade, é relembrar, né, o assunto e também verificar qual que é a característica da FGV quando pergunta sobre esse assunto aqui, ó. O assunto é colocação pronominal. Então, olha a pergunta feita num concurso aqui em 2002, recente. A frase abaixo que mostra um erro quanto à colocação de um pronome. Uma das características aqui da FGV é perguntar a questão errada, né? Tá aqui, ó, um erro. Normalmente as bancas, quando fazem questionamento sobre colocação pronominal, e é claro que você se lembra que colocação pronominal tem a ver com o posicionamento, é a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo, né? Ou seja, pronome antes do verbo, pronome depois do verbo, pronome no meio do verbo. Certamente você se lembra disso, né? A próclise, ênclise e a mesóclise. A maioria das vezes a banca pergunta o correto, mas a FGV está perguntando a errada aqui. Então vamos fazer aquele esquema. Pausa o vídeo, responde a questão e eu venho com a resposta e os comentários, tá bom? Tá valendo. Letra B de bola. O que a gente tem aqui é o seguinte. A ênclise aqui é proibida. Lembra que ele está perguntando a errada. Pronome oblíquo átono depois do verbo, formando ênclise, vai ser proibida essa ocorrência, esse fenômeno, porque a gente tem a correção aqui, que é o pronome átono anteposto ao verbo, justamente porque o pronome alguém, que é o que aparece antes do verbo, você vê aqui, ele é uma palavra atrativa. Essa palavra atrativa é aquela que aparece antes do verbo. Lembrando que a escrita é da esquerda para a direita. Então, esta palavra apareceu antes aqui, ó, do verbo, e ela funciona como palavra atrativa. Os pronomes indefinidos são todos atrativos de pronomes átonos. Então, eles obrigam a próclise, por isso que a próclise é obrigatória. Aqui está a correção. Além disso, também não serve aqui nem para responder a questão, mas vai te ajudar a aumentar o seu conhecimento ou relembrar. A forma verbal exagere ali na frase, ela foi empregada, o verbo exagerar é um verbo transitivo direto. Quem exagera, exagera alguma coisa. Então, esse verbo empregado ali, ele obriga um elemento gramatical chamado objeto direto, que no caso aqui está funcionando o pronome oblíquo átono, está tendo essa função, né, de pronome oblíquo átono funcionando como objeto direto. É claro que você entende pelo contexto que ele está se referindo ao termo seus erros, né, exagere-os ou exagere, exagerar os seus erros. Mas o verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição. Então, o pronome oblíquo átono os está exercendo a função de objeto direto aqui, ó, tá certo? Porque ele completou o sentido desse VTD aqui. A questão não versa sobre isso, mas a gente só vai aumentar o conhecimento aqui. Na letra A, né, a letra A a gente tem aqui ênclise ou próclise, tanto faz, é uma forma facultativa. E por que tanto faz? Porque não há palavra atrativa. Lembra? A escrita é da esquerda para a direita, então aparece a palavra de aqui, que é uma preposição. Segundo a norma padrão, a preposição ela não é palavra atrativa de pronome átono. E se a gente tem uma palavra que não é atrativa, então tanto faz pronome estar depois do verbo ou antes do verbo. Por isso, ênclise e próclise, elas são facultativas aqui, ó. Uma informação a mais aqui também, como eu fiz na outra alternativa, eu vou fazer aqui também. O verbo cometer é um verbo transitivo direto. Quem comete, comete algo. E ele é terminado em R. Então, segundo a gramática, a norma padrão, quando você vai usar uma ênclise, né, que é isso que acontece aqui, ó, e o verbo é transitivo direto, terminado em R, S ou Z, a gente vai retirar essa terminação e ele vai ser substituído pelo pronome los, que nesta frase está se referindo, né, está retomando aí o termo nossos erros, que funciona como objeto direto desse verbo aí. Então, o os aqui, ou o los, funcionando como objeto direto, já que o verbo é transitivo direto em ambos os casos aqui. Letra C, ênclise obrigatória. Agora aqui, ó, o que acontece? Ó, proibido iniciar período por pronome átono. Vejam, não é proibido iniciar frase só, hein? É período que a gramática menciona. É claro que o período começa aqui, ó, mas
Quando você tem uma pontuação, diferente daqui que eu tenho duas, né? A gente tem duas vírgulas, então o verbo passa por cima desse elemento aqui que é considerado um elemento acessório. Ele vai embora, tá? Quando ele encontra aqui os dois pontos, é como se ele encerrasse um período. Então, desses dois pontos em diante, nós temos o início de um outro período. Então, é proibido iniciar período por pronome átono. Então, a ênclise aqui é obrigatória. Se esse pronome átono estivesse anteposto a reconhecer, né, terminasse aqui, ó, nós teríamos um erro de colocação pronominal. Então, vamos a uma informação adicional aqui que não precisa para responder a questão, mas eu acho interessante. Reconhecer, verbo transitivo direto. Quem reconhece, reconhece algo. Terminado pela letra R, se for utilizar uma ênclise, como é obrigatória aí no caso, vamos substituir essa terminação por lá para fazer referência a cada culpa no contexto. Então, para cada culpa, aí reconhecê-la, se reconhecer lá, essa forma pronominal lá se refere a cada culpa. Letra D de dado. A gente tem aqui ênclise ou próclise. Também facultativas por quê? Porque não há palavra atrativa lá. Esse o que aparece aqui, antes, lembrando, né? Sempre aqui a escrita é da esquerda para a direita. Lembra disso, né? Esquerda para a direita. Então, aparece essa palavra aqui, ó, antes do verbo. Essa palavra é um artigo. E segundo a norma padrão, o artigo não é palavra atrativa de pronome átono. Se eu tenho uma palavra que não é atrativa, então tanto faz, a gramática permite que você utilize a ênclise ou a próclise. E informação adicional aqui, verbo enfrentar é transitivo direto, quem enfrenta, enfrenta algo. Terminado em R, vai formar ênclise, retira a terminação, substitui aqui no caso por los, que está se referindo aos problemas, aí você consegue identificar perfeitamente aí nesse contexto, tá? E por fim, a letra E ou letra E, ênclise ou próclise também tanto faz, pelo mesmo motivo, a gente não tem palavra atrativa aqui. Haja vista que esse A que aparece antes do verbo é uma preposição, e segundo a gramática, a preposição ela não é palavra atrativa. Diante de uma palavra não atrativa, nós podemos usar tanto a ênclise quanto a próclise. Agora, ó, só uma observaçãozinha, né? O fato de usar ênclise ou próclise, você tem que tomar cuidado com o verbo. Se ele estiver no futuro, tanto do pretérito quanto do presente, aí a ênclise vai ser proibida, né? Não é o caso aqui, porque o verbo não está empregado no futuro. Apenas uma informação adendo aqui. O me, ele se refere à primeira pessoa, claro, você sabe disso, do singular, o eu. Então, aprendi com a primavera a deixar-me ou a me deixar, tanto faz aí. Fechado? Bom, legal, gente. Espero tê-los ajudado aí em mais uma questão. Eu tenho certeza de que você já estudou, né? Quem acompanha o canal aqui certamente já estudou e já sabe muito bem a questão de colocação pronominal e sabe que as bancas perguntam muito isso. Mas eu trouxe essa questão para você identificar como a FGV traz esse tipo de questão para vocês, tá bom? Espero tê-los ajudado. Se gostou, likezinho no vídeo aí para impulsionar. Se não é inscrito, faça a inscrição aqui no canal para você receber outros vídeos também. E se puder, divulgue aí para levar o conhecimento para outras pessoas também. Abraço para vocês, obrigado pela atenção. Mais para frente, mais dicas aí, mais questões para a gente estudar a FGV, tá bom, gente? Valeu, gente, um abraço.